Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje vamos encerrar essa série de 11 vídeos onde eu conto a história e trajetória da carreira de cada novelista. E o último novelista que irei contar a história e trajetória da carreira hoje é Silvio de Abreu. Mas antes, peço aquele recado sempre. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixe o like, compartilhe os vídeos, pois tudo isso ajuda bastante o canal. Bem, então vamos lá. Seu nome completo é Silvio Eduardo de Abreu. Ele nasceu em 20 de dezembro de 1942, em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Desde a sua juventude, ele sempre foi apaixonado por cinema. Quando ele era jovem, ele trabalhou como office boy e também ainda na juventude ele fez faculdade de cenografia. Sempre quando ele tinha um tempo, ele ia para o cinema assistir filmes. Aí depois ele passou um tempo trabalhando como cineasta. Trabalhou dos anos 60 até os anos 70 como cineasta. Os filmes que ele produzia, na maioria das vezes, eram filmes do gênero porno chanchada, que era um gênero popular da época. Ele trabalhou produzindo vários filmes brasileiros. Em 1977, o Silvio faz sua estreia como novelista. Ele vai para a TV Tupi, aí ele faz a adaptação, faz uma novela onde ele faz a adaptação de um livro. Aí, em 1977, na TV Tupi, o Silvio de Abreu escreve a novela Éramos Seis, que foi um enorme sucesso na TV Tupi, em 77. Depois disso, a Globo observa esse sucesso de Éramos Seis e chama o Silvio de Abreu para TV Globo. Aí, entre 1978 e 1979, o Silvio de Abreu, no horário das 19 horas, escreve a novela Pecado Rasgado. Essa é uma novela que Silvio de Abreu prefere esquecer, porque ele queria colocar comédia na novela. A intenção dele era que a novela fosse divertida. E o diretor Regis Cardoso dirigia outra coisa. Ele dirigia uma novela dramática e séria. Isso para mostrar que Silvio de Abreu e também o Cassiano foram dois autores que transformaram o horário das 19 horas no horário de novelas cômicas. Bem, aí o Silvio de Abreu se decepcionou com a direção do Regis Cardoso e a novela foi sucesso de audiência mesmo com essa frustração. Aí depois que Pecado Rasgado acabou, o Silvio de Abreu se demitiu da Globo e voltou a produzir filmes. Em 1980, o Silvio de Abreu ele retorna para a Globo, pois o Cassiano Gabus Mendes escrevia no horário das 19 horas a novela Plumas e Paetês. Aí, nas semanas finais, ele teve um infarto. Aí o Silvio de Abreu foi convocado para escrever os capítulos finais de Plumas e Paetês, que foi um enorme sucesso no horário das 19 horas. Depois disso, o Silvio de Abreu ele fica de vez na Globo. Aí no ano seguinte, em 1981, o Silvio de Abreu escreve no horário das 19 horas a novela Jogo da Vida. É uma novela que ele escreveu com o argumento da Jeanette Claire. E Jogo da Vida foi um enorme sucesso. Depois de Jogo da Vida, o Silvio de Abreu escreve em 1983, entre 1983 e 1984, a novela
Guerra dos Sexos, protagonizada por Paulo Otran e Fernando Montenegro. Fernando Montenegro fazia o papel da Charlot e Paulo Otran fazia o papel do Otávio. Eram dois primos que ficavam disputando a herança. E Guerra dos Sexos foi um enorme sucesso. Um enorme sucesso no horário das 19 horas, entre 1983 e 1984. Em 1986, o Silvio de Abreu continua no horário das 19 horas com novelas cômicas e divertidas. Em 1986, no horário das 19 horas, o Silvio de Abreu escreve a novela Cambalacho. A novela que tinha a vilã Andréa, vivida por Natália do Vale. Também tinha a Lili Bolero. Cambalacho foi outro grande sucesso no horário das 19 horas, da TV Globo. Depois de Cambalacho, no ano seguinte, entre 1987 e 1988, Silvio de Abreu escreve, no horário das 19 horas, a novela Sassaricando, que era a novela que tinha um triângulo amoroso formado por Beto, Tancinha e Apolo. Beto era o Marcos Frota, a Tancinha era a Cláudia Raia e o Apolo era o Alexandre Frota. Outro personagem divertido dessa novela e também carismático era o Aparício, vivido por Paulo Otran. E Sassaricando foi outra novela que foi um grande sucesso no horário das 19 horas. Depois disso, o Silvio de Abreu ele é promovido para o horário nobre. Aí, em 1990, o Silvio de Abreu ele vai para o horário nobre e escreve a novela Rainha da Sucata. E a protagonista era a personagem da Regina Duarte, uma mulher que é filha de um sucateiro. E Rainha da Sucata foi outro grande sucesso. Outro personagem também emblemático dessa novela era o Edu, vivido por Tony Ramos. Enfim, Rainha da Sucata foi um grande sucesso em 1990, no horário nobre. Depois, em 1992, o Silvio de Abreu ele retorna para o horário das 19 horas. Aí, entre 1992 e 1993, Silvio de Abreu escreve a novela Deus nos acuda, onde o casal principal dessa novela era a personagem da Cláudia Raia e do Edson Celulari. Edson Celulari e Cláudia Raia eram um casal protagonista dessa novela. Essa novela também contava a história da Máfia do Leão. Ela foi transmitida entre 1992 e 1993, no horário das 19 horas da Globo. E Deus nos acuda foi um grande sucesso. Depois de Deus nos acuda, o Silvio de Abreu faz uma passagem para o SBT. Aí ele escreve mais outra versão de Éramos Seis. E essa novela foi um grande sucesso no SBT. Essa nova versão de Éramos Seis. Depois disso, o Silvio de Abreu retorna para a Globo. Ele retorna para o horário das 20 horas. E dessa vez ele sai do gênero da comédia, do gênero do humor e vai para o gênero policial, da investigação. Aí, em 1995, na hora das 20 horas, Silvio de Abreu escreve, com a direção de Jorge Fernando, a novela A Próxima Vítima, que do começo até o final o público acompanhou para investigar quem era o assassino. Foi uma novela que teve vários assassinatos no decorrer da trama. A novela parou o Brasil e foi um grande sucesso. No final foi revelado que o assassino era Adalberto,
vivido por Cécio Thierry, mas na reprise que teve em 2000, teve um final alternativo, onde o assassino era o Ulisses, vivido por Otávio Augusto. Enfim, em 1995, A Próxima Vítima foi um grande sucesso e parou o Brasil. Foi uma novela repleta de mistérios e investigações. A novela foi bem sucedida, A Próxima Vítima. Depois de A Próxima Vítima, o Silvio de Abreu ele tem um hiato e volta só 3 anos depois, para o horário das 20 horas. Entre 1998 e 1999, o Silvio de Abreu escreve no horário das 20 horas a novela Torre de Babel. Infelizmente, o Silvio de Abreu não guarda com muito carinho, foi uma novela problemática. A novela, no começo, o Silvio de Abreu errou a mão. A novela começou muito pesada, teve assassinato a sangue frio. Aí o público e a crítica caíram em cima e o Silvio de Abreu teve que fazer várias alterações. Aí no meio da novela, o Silvio de Abreu juntou todos os personagens que o público não estava gostando, reuniu eles dentro de um shopping, aí ele explodiu o shopping, aí matou todos esses personagens. Alguns exemplos de personagens que o público não estava gostando era o drogado, vivido por Marcelo Antoni, o casal lésbico, vivido por Cristiano Torlone e Silvia Pfeiffer. Enfim, o Silvio de Abreu juntou todos esses personagens, colocou dentro do shopping e explodiu. Os personagens morreram queimados. Depois disso, a audiência da novela aumentou. Mas mesmo assim, o Silvio de Abreu e também muitas pessoas do público não guardam essa novela com muito carinho. Preferem esquecer essa novela. Essa novela foi bem problemática. Torre de Babel foi bem problemática. Depois de Torre de Babel, Silvio de Abreu, em 2001, ele retorna para o horário que consagrou ele, o horário das 19 horas. Aí, entre 2001 e 2002, Silvio de Abreu escreve, no horário das 19 horas, a novela As Filhas da Mãe, onde ele fala que a história da novela era bem interessante, porém a audiência não correspondeu. Vários acontecimentos da época, como o sequestro da filha de Silvio Santos e também o atentado de 11 de setembro, prejudicaram na questão da audiência da novela. E As Filhas da Mãe teve uma audiência muito baixa. Mas tem várias pessoas que consideram essa novela boa, mesmo com a audiência baixa. Depois de As Filhas da Mãe, o Silvio de Abreu decide retornar para o horário das 20 horas. Aí tem um hiato, ele só volta em 2005. Aí entre 2005 e 2006, no horário das 20 horas, Silvio de Abreu escreve a novela Belíssima. E Belíssima teve uma audiência razoável e teve vários elogios da crítica. Depois de Belíssima, e vale lembrar que Belíssima reúne aqueles clichês das histórias policiais de Silvio de Abreu, que ele tinha colocado em A Próxima Vítima e Torre de Babel. E Belíssima teve vários elogios da crítica e teve audiência razoável. Depois de Belíssima, o Silvio de Abreu ele tem mais outro hiato, aí ele só volta em 2010. Entre 2010 até o começo de 2011, Silvio de Abreu escreve a novela Passione. Que essa novela foi massacrada pela crítica e foi um fracasso de audiência. A novela não deu muito certo. Vários críticos falam que o Silvio de Abreu reuniu vários clichês que ele já tinha feito em outras novelas de horário nobre. Os personagens mais lembrados da novela Passione eram Totó e Clara. Totó vivido por
Tony Ramos, Clara vivida por Mariana Ximenes, e também a Beth Coveira foi outra personagem muito lembrada dessa novela, vivida por Fernando Montenegro. Mas Passione não teve êxito. Foi uma novela, foi um fracasso de audiência e a crítica desceu além. Depois de Passione, o Silvio de Abreu, o Silvio de Abreu, em 2012, ele decide fazer um remake de uma novela dele do horário das 19 horas. Entre 2012 e 2013, o Silvio de Abreu escreve no horário das 19 horas a novela, o remake de Guerra dos Sexos. Dessa vez, Charlot foi vivida por Irene Ravache e o Otávio vivido por Tony Ramos. Infelizmente, esse remake não deu certo. Silvio de Abreu não fez atualizações. Vale lembrar que em 2012 as mulheres já ganhavam o mesmo que os homens. As mulheres já tinham destaque quanto os homens no mercado de trabalho. Esse remake soou antiquado. Todo mundo achou esse remake muito antiquado e ultrapassado. Esse remake foi um fracasso de audiência e um fracasso nas críticas. Esse remake de Guerra dos Sexos não deu certo. Depois disso, o Silvio de Abreu, ele decide parar de escrever novela e ele assume o comando do Departamento de Teledramaturgia da TV Globo. Também passa a supervisionar novelas de autores novatos. E também lança vários autores novatos para escrever novela na TV Globo. Sim, e em 2016, no horário das 19 horas, o Silvio de Abreu ele ganha uma homenagem. O Daniel Ortiz faz um remake de Sassaricando, com a novela Haja Coração. E esse remake foi um fracasso de audiência, também não deu certo. Bem, o Silvio de Abreu, as características das novelas dele é que ele tem dois estilos, como eu citei. No horário das 19 horas, as novelas dele são de humor. São novelas que fazem o público rir e se divertir. E no horário nobre, as novelas dele são no estilo policial. Investigação, assassinato, enfim. Silvio de Abreu, um dos nossos maiores nomes da teledramaturgia. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.